Olá, bem-vindo a mais um episódio do Future Proof Talks. Hoje vamos falar sobre as consequências diretas da subida das taxas de juro, nomeadamente as taxas Euribor. Vamos explicar e balizar a subida média que se prevê para os créditos de habitação e o impacto dessa subida, da subida das taxas de juro no preço dos imóveis. Isto, além de outras notas sobre arrendamento, vistos gold, e poupança. Já sabem que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever, e usar a secção dos comentários para colocar questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá, Zé Carlos. Obrigado por te juntares a mim e ao Henrique nesta análise especial. Muito se tem falado sobre o crédito de habitação, sobre o impacto dos juros, não é? E da subida que o Banco Central Europeu está a fazer de taxas de juro, quase que obrigado, não é? Parece. Contrariado. Exato, Contrariado. contrariado. Tu tens sido uma voz muito ativa nesta análise das implicações destas decisões no crédito, especialmente no crédito de habitação, e no mercado e imobiliário. Quais são as consequências que vamos ter destas mexidas nas taxas de juros? Porque, claro, os próprios imóveis estão muito dependentes daquilo que são as regras de financiamento de quem compra, não é? E da capacidade de quem compra. Então, e sempre sendo muito direto, quanto é que vai aumentar o crédito de habitação? Pronto, eu neste caso específico, quanto vai aumentar, digamos, as prestações do crédito à habitação, Exatamente. pressuponho que seja essa, É isso, é digamos, isso, é isso, é isso. a pergunta. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é precisamente relativamente ao quanto vai aumentar as prestações da família média portuguesa, que ao contrário de cenários catastrofistas que andam a ser propalados numa série de análises que não estão, digamos, adequados ao que é, na realidade, o empréstimo médio que o português tem. Socorrendo-me de dados do INE, de um estudo que eles publicam mensalmente e que se chama Taxas de Juros Implícitas no Crédito à Habitação, e que o último é referente a julho de 2022, saiu agora em 18 de agosto, o próximo vai sair brevemente. O que nós temos é basicamente o seguinte: os portugueses devem em média 60.400 euros. Isto tem em consideração o crédito bonificado. Se considerarmos, portanto, mas se considerarmos apenas o crédito para a aquisição de casa no regime geral, ou seja, não bonificado, este valor é de 73 mil, não chega a 500 euros. E tem uma prestação média de 291 euros, com um juro implícito de 0,90 e qualquer coisa, 0,9, o que nos permite, portanto, e este é todo o estoque de crédito que nos permite, portanto, estes são os valores que o INE nos dá e permite-nos calcular subsequentemente, a partir daí, a maturidade implícita e o spread implícito. No crédito, em todo o estoque do regime geral, portanto, segundo as minhas contas, a maturidade implícita são 281 meses, ou seja, 23 anos e meio, e o spread implícito é 1,25. No caso dos créditos mais recentes, para quem comprou casa há 3 meses, há menos de 3 meses, o capital em dívida, surpreendentemente, é 137 mil e não chega a 500 euros, 424. A prestação que foi suportada em julho era de 462 euros, com um juro implícito de quase 1,3.
E daqui decorre que há uma maturidade implícita de 359 meses, ou seja, 30 anos, o que já é consentâneo com esta tentativa do Banco de Portugal de colocar as taxas, de colocar as maturidades dos empréstimos médias, portanto, as novas originações em 30 anos, e temos um spread implícito de 1,2. A partir daí, se fazendo as contas para a Euribor, se a Euribor subir 2%, então temos uma TAN de 3,25 no crédito em geral, uma TAN de 3,20 nos créditos mais recentes, e temos um aumento bastante modesto de 83 euros na prestação, portanto, média de todas as famílias, ou de 133 para o caso de quem comprou casa, portanto, há 3 meses, mas que necessariamente já se financiou a taxas de juros mais altas e já foi a sua capacidade de fazer face a esse crédito avaliada inclusivamente a taxas mais elevadas. Ou seja, não é que este desastre que se anda aí a anunciar de não sei quantas centenas de euros, etc., coisa e tal. É aborrecido, como é evidente, sobretudo com todos os aumentos de preços e mais algum, não é? Mas pronto, não vai ser uma catástrofe. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu não estou à espera de nenhuma desgraça ao nível do crédito à habitação e dos incumprimentos das famílias. Como é óbvio, há sempre alguém que se endividou mais do que devia, mas isso, enfim, é o normal. Por outro lado, como o Banco de Portugal tem sido bastante exigente relativamente à questão do rácio de financiamento de garantia, mesmo que haja incumprimento, as perdas serão mínimas. Essa é a boa notícia. A má notícia, Já passamos que à má depois notícia, iremos, né? que depois passaremos lá, mas eu já antecipo um bocadinho, para as pessoas ficarem ao fim para ouvir a má notícia, é que vai haver, em face da subida das taxas, uma redução muito significativa na capacidade de novo endividamento das famílias, que vai ter implicações, enfim, relativamente aos preços que elas vão poder pagar no futuro pelos É o preço imóveis. dos imóveis, exato. Exatamente. Passaria aqui ao Henrique. Henrique, achas que isto de facto são expectativas que as pessoas estão a ter bastante mais negras do que na realidade? Ou seja, será que estamos aqui a ter um alerta demasiado agressivo, e depois as expectativas são tão alarmantes que a realidade até vai ser melhor do que o esperado? Será isso? Eu acho que tudo depende do horizonte temporal considerado, não é? Exato. E pronto, no curto prazo, até ao final deste ano, primeiro trimestre do próximo, penso que as considerações do Zé Carlos estão corretíssimas, e depois há outros fatores que terão que ser ponderados, nomeadamente até uma intervenção do Estado, a nível dos empréstimos à habitação. O próprio Primeiro-Ministro ainda hoje veio admitir essa possibilidade relativamente às famílias que entrem em maior stress financeiro face ao aumento das taxas de juros dos créditos à habitação. Eu considerei um cenário, não sei se dá para partilhar a tela. Sim. Eu fiz aqui um cenário, acho que estão mais ou menos a ver. Pronto, um empréstimo. Estes dados. Para quem nos ouve no Spotify, pronto, está disponível no YouTube, depois para poderem ver o vídeo. Pronto, basicamente considerei aqui um valor médio do capital em dívida de 126.500, ou seja, o capital inicial, para um empréstimo à habitação, um spread a rondar 1,2%, e depois como ponto de referência, por exemplo, aqui a Euribor, no dia 24/12, menos 0,527%. Considerei uma duração média, o prazo médio de um empréstimo à habitação de 396 meses, 33 anos, um empréstimo normalmente, tipicamente com prestações constantes, claro, a taxa variável. E depois pus aqui vários cenários relativamente às taxas de financiamento do Banco Central Europeu. Portanto, ela, neste momento está em 1,25, né? E eu pus aqui um cenário em que ela vai aumentar 0,50 pontos base até dezembro de 2023 em cada anúncio trimestral do BCE. Sim, já há algumas perspectivas para 4%, não é?
Pronto, a minha estimativa é que isto vai sendo assim como o sapo que está na água, que vai aquecendo e tal, portanto, não, provavelmente o Zé Carlos tem toda a razão, no curto prazo não haverá problemas, mas depois, no final, daqui a um ano, um ano e tal, janeiro de 24, teremos aqui um aumento significativo da prestação da casa, que rondará 43,16%, por exemplo, com estas hipóteses que estou aqui a considerar, teríamos uma prestação inicial mensal de 356 euros e em janeiro de 24, mais uma vez de acordo com estas hipóteses, teremos uma prestação mensal de 510 euros, isto é um acréscimo de 154 euros, em termos percentuais é 43,16. E pressupondo uma Euribor, então, ou melhor, taxas do banco do BCE a 3,75 no final de dezembro de 2023. As minhas hipóteses é dezembro de 2022, 1,75, março de 2023, 2,25, junho de 2,75, setembro de 3,25, dezembro de 23, 3,75. E depois sempre a refletirem-se no mês seguinte, janeiro de 23, 1,9, que é uma ligeira diferença. Enfim, considerei que a diferença entre a Euribor a 6 meses e a taxa REF neste momento se iria manter para as restantes. Como está agora. Sim. Claro que aqui a questão é que temos que analisar o rendimento médio disponível da família em Portugal, o agregado familiar, isso também são dados que estão do INE, que estão da Pordata, ela vai buscá-los ao INE, que ronda aos 35 mil euros anuais, uma taxa de poupança que neste momento estava em valores historicamente bastante altos, enfim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, contando com estes efeitos todos de estímulo da pandemia, não é? Para combater a pandemia, mas eu faço aqui uma previsão que a taxa média de poupança vai diminuir substancialmente, uma vez que há inflação, e isso obviamente que aumenta a proporção do consumo, não é? Passa ao rendimento disponível, diminui a poupança. Outros créditos associados, não há só o crédito à habitação, há créditos ao consumo, também vão pressionar, obviamente, a disponibilidade financeira das famílias e também uma futura estagnação da economia ou uma eventual recessão. Portanto, se eu multiplicar esta taxa de poupança 6% por 35 mil euros anuais, eu tenho aqui uma poupança anual de 2.100, dividindo por 12, eu tenho aqui uma poupança mensal média de 175 euros versus um aumento da prestação em 2024, janeiro de 2024, portanto, início de 2024, final de 2023, 154 euros. Portanto, parece, em termos médios, que toda a poupança irá ser comida por este aumento da prestação. Há sempre a hipótese dos salários aumentarem também, não é? Sim, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Deixa-me só... Sim. Aliás, eu comecei por referir, há aqui muitos fatores que nós não controlamos, desde logo a intervenção do Estado. Precisamente. Ainda hoje o Primeiro-Ministro disse que teve reuniões para a Associação de Bancos Portugueses para regular uma eventual situação menos boa neste setor. E se ele teve esses contactos e se os admitiu, é porque é óbvio que ele tem informação, provavelmente não agora, não é? Não nos próximos meses, mas talvez durante o próximo ano, haverá obviamente situações de stress financeiro. A questão é que isto é o rendimento médio disponível da família, mas muito mais importante do rendimento médio disponível é o rendimento mediano. E o rendimento mediano é consideravelmente inferior. Eu não estive a fazer uma pesquisa muito exaustiva, não encontrei assim nada rapidamente na internet, mas encontrei um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian que dizia que o rendimento disponível mediano em 2007 não chegava a 21 mil euros, 20.638,59 euros. Pronto, mas eu aqui mesmo admitindo um rendimento mediano de 22 mil euros atualmente, isto obviamente que terá um impacto muito significativo, porque aí estamos a falar já de um déficit por parte das famílias com um aumento da prestação do crédito à habitação. Aquilo que tu estás a dizer é verdade, os salários aumentarão, mas depois também posso contrapor, mas isso depois entra uma espiral inflacionista, os salários aumentam, a inflação aumenta mais que os salários voltam a aumentar, a inflação volta a aumentar mais que os salários, e portanto não sairemos daqui, e isso também faz com que as taxas de juros ainda aumentem mais para controlar a inflação. Bem, alguns temos que parar num movimento especulativo, estas são as hipóteses que eu considero. O problema, sem mais nada, se é três páreos, como nós os economistas nos nossos jargão utilizamos, é este. Claro que haverá uma intervenção da União Europeia, claro que o Banco Central Europeu poderá estar sensível a este tipo de situações sociais, tem sido, aliás, o timbre do Banco Central Europeu estar com alguma atenção ao ambiente político
na União Europeia. Claro que o Estado português poderá também intervir em termos sociais. O que para mim resulta claro é que terá que, do ponto de vista das famílias, elas terão que ter uma disciplina financeira muito mais rigorosa, sob pena de viverem algum stress financeiro. Claro, Com crédito à habitação, como o Zé Carlos disse muito bem, e como eu acabei agora de demonstrar, ou sem crédito à habitação. Num cenário destes, penso que toda a prudência orçamental é relevante. Sim, aliás, temos visto vários comentadores, vários jornalistas e até o António Horta Osório, que é uma pessoa insuspeita e muito ouvida sempre. Recentemente também disse isso numa entrevista, que é preciso muita prudência. Aliás, ele até acentuou bem uma tónica que é o aumento da poupança, a necessidade de aumentar a poupança. Provavelmente isso não vai ser possível, não é? Aliás, estamos aqui a admitir isso mesmo, que poderá não ser possível mediante esta subida das taxas de juros. Mas e da taxa de inflação, dos custos. Taxa de inflação, As pessoas ao consumir. Claro. Exatamente. É que o rendimento disponível, só para as pessoas perceberem o que é isto, o rendimento disponível é aquilo que as famílias têm depois de pagarem as suas obrigações fiscais e para a Segurança Social. Precisamente. Pois que é claramente dividido entre consumo e poupança. Portanto, se a inflação faz aumentar os custos dos bens de consumo, obviamente que diminui a outra parcela, que é a poupança do rendimento disponível. Sim. Por isso estamos a falar aqui de um aumento das prestações de crédito de habitação. Claro que temos médias, como é óbvio, rondar os 40%, 45%, neste cenário que já traçamos e que já falamos aqui. Claro que cada caso é um caso e depois as pessoas terão que ter em consideração o seu caso concreto. Mas, Vitor, deixa-me só dizer uma coisa. O Zé Carlos tem razão. O cenário não é, no curto prazo, um cenário preocupante. Agora, até porque há a média mensal das Euribors, não é? Portanto, sim, mas isso eu considerei. Sim, eu sei. A questão é, assim, nos próximos 3, 4 meses as famílias não vão sentir um aumento desmesurado. 20, 30 euros, 40 euros na prestação do empréstimo. Agora, talvez 10 a 20% de subida. Pronto, se isto continuar, se perdurar, não é? Se assumirmos que existe aqui uma tendência inflacionista persistente, não é? Digamos que com alguma rigidez na sua inversão, aí o Banco Central Europeu terá que aumentar mais vezes as taxas de juros. Sim, podemos ir para ver o histórico que já aconteceu em 2008, 2009, né, quando a Euribor atinge valores bem acima do que estamos a projetar. Sim, para já não é nada dramático. Eu também também ouvi esses comentários políticos e até de alguns comentadores mais técnicos na televisão e que me parecem claramente alarmistas face à situação atual, não é? Agora, sim, a situação... É isso. Sim, mas quando nós tomamos quando tomamos as decisões, devemos olhar um bocadinho mais à frente no tempo, não é? Claro. E à cautela, não é? Não sendo muito, digamos, plausível que a situação se vai resolver nos próximos 3, 4 meses e que provavelmente o Banco Central Europeu terá que voltar a subir as taxas de financiamento, é melhor começar a ter alguma disciplina financeira. Não é? Claro, é isso mesmo. Ou mais disciplina financeira. Mais disciplina, sim. Outro tópico que também gostávamos de abordar é o valor das casas, não é? O valor médio das casas. E aqui o Zé Carlos também tem aqui uma intervenção que tem a ver muito com aquilo que as imobiliárias colocam nos anúncios, aquilo que de facto depois se concretiza, o preço do metro quadrado, e depois o valor da casa que subiu menos que o preço do metro quadrado. Portanto, há aqui alguns impactos que é importante ver e analisar. Portanto, eu antes disso gostava de fazer aqui uma chega relativamente ao que o Henrique disse. Nós temos aqui um podcast anterior sobre crises de endividamento e aqui o que se vê é que pequenas subidas da taxa de juros, neste caso sobre a esfera das famílias, tem grande impacto sobre o stress financeiro, uma vez que este setor da economia, tal e qual como as empresas e o setor público, está bastante endividado. E, portanto, em traços gerais. Ou seja, não será preciso subir as taxas tanto como isso para que o consumo modere e que possamos ter efeitos sobre a redução da inflação, e não será necessário ser tão agressivo como no passado, em que o estoque de dívida era bastante inferior. Ou seja, o facto, o mal acaba por, de alguma forma, resultar em que tem uma consequência favorável, se assim se pode dizer, por absurdo, que não é necessário subir as taxas tanto para reduzir o consumo.
o suficiente para, digamos, moderar a inflação. Porque em situações passadas nós olharíamos para a inflação e olharíamos para as taxas de juros e toda a gente diria, na experiência do passado, que as taxas de juros têm de ir para cima da inflação, que hoje é Sim, completamente sim, hoje, impensável, não e é? as previsões de inflação até são bastante abaixo daquilo que, É, mas eu em termos convido de as taxas de juros, pessoas a não é? ver o podcast que foi feito sobre as grandes crises de endividamento, Exatamente. porque são os momentos que nós vivemos. Mas continuando numa nota, digamos, otimista e de louvor à responsabilidade financeira dos portugueses, que é muito maior do que parece, na realidade, e foi uma coisa que me surpreendeu até, os portugueses têm tendência a comprar casas, digamos, à medida das suas possibilidades. Por outras palavras, o ano passado venderam-se 28 bilhões de euros de casas e venderam-se correspondentes a 165 mil e qualquer coisa casas. Se nós fizermos uma conta simples, que é dividir uma coisa pela outra, chegamos à conclusão que a casa média custou 170 mil euros. A casa média vendida neste país custou 170 mil euros, o que é uma coisa surpreendente, tentar perceber onde é que os portugueses andam a conseguir encontrar casas de 170 mil euros, não é? Exato. Que estão muito longe do nosso, da nossa experiência diária de olhar para as montras das imobiliárias, para os portais de anúncios de casas que têm todos os valores substancialmente, os imóveis virtuais, os idealistas e coisas parecidas, e que têm todos os valores substancialmente superiores. E na realidade o que se passa, digamos, da minha experiência, tanto são diversas coisas. A primeira coisa é que estas casas mais baratas nem sequer chegam a ser denunciadas. Portanto, as imobiliárias têm um Anunciadas, modelo não de é? É negócio, isso. não Uhum. chegam a ser denunciadas. Portanto, portanto, têm uma grande facilidade de colocação, isso toda a gente vê, porque de facto nunca se venderam tantas casas. E as casas que são anunciadas são as casas que são mais difíceis de vender, que têm preços mais elevados e onde compensa fazer mais publicidade Exato. para vender. Pois, por outro lado, as imobiliárias têm também um modelo de negócio que consiste na partilha da comissão que é recebida do vendedor quando o comprador lhes é entregue por outra imobiliária. No caso das casas mais baratas, isso não há necessidade nenhuma de acontecer, não é? Eles rapidamente encontram o comprador para a casa. Neste caso específico, há, porque estamos a falar de valores mais altos e, portanto, nós temos um enviesamento de observação dos preços das casas que é substancialmente superior ao que na À realidade. realidade existe. E isto por este fenómeno, mas também por outro fenómeno que consiste no seguinte: em 2009, 40% das casas que se vendiam anualmente, vendiam cerca de 100 mil casas, o ano passado venderam 165.682, portanto, segundo o INE, e em 2009 e em 2010, 40% das casas, num ano 41% e no outro 40%, eram casas novas. No ano passado, portanto, estamos a falar de apenas 17% das casas é que são novas. As outras são casas usadas. Exato. Daqui resulta que haja uma diferença substancial entre o preço de uma coisa e de outra. Em Portugal, o novo custa 260 mil euros e o usado, portanto, isto no primeiro trimestre de 2022, onde a casa média já custava 185 mil euros. Portanto, no final de 2021, a casa média custava 170 mil euros, mas como sabem, houve uma grande aceleração de preços no início deste ano. Uhum. Enfim, provavelmente, digamos, o canto do cisne, mas lá chegaremos. E o que resulta daqui é que as casas, portanto, o estoque de casas usadas transacionou-se no primeiro trimestre, cada uma a 170 mil euros, com particular incidência na área metropolitana de Lisboa, que inclui províncias de Setúbal, portanto, o distrito de Setúbal e a Grande Lisboa propriamente dita. Se alguém Uhum. estiver interessado, depois eu posso enunciá-los a todos, onde se atinge o valor máximo das casas, portanto, usadas, que é cerca de 230 mil euros. Mas uma casa nova na área metropolitana de Lisboa já custa 402 mil, que já são aqueles preços que nós estamos mais habituados de ver anunciado, mais compaginável com o que nós vemos anunciado. De forma análoga, na área metropolitana do Porto, que inclui, enfim, distritos
portanto, que inclui, desculpem, conselhos do Porto, conselhos de Aveiro. Também. Não, e conselhos de Aveiro, como por exemplo Aroca, para começar por A, começa por A. Temos, digamos, o preço médio das casas de 235 mil euros, portanto, dos novos e dos usados 170 mil euros. Aliás, na Zona Norte, enfim, para verem bem, digamos, a realidade do país que temos, tirando a área metropolitana do Porto, onde, como eu disse, portanto, as casas usadas se vendem uma média de 170 mil euros, no resto da Zona Norte não chegam a 110 mil. E, portanto, daqui... Sim, há uma grande disparidade, não é? Há uma disparidade enorme e os preços das casas são substancialmente mais baixos do que nós poderíamos pensar por inferência. Claro que há zonas, não é? Centrais. Há zonas específicas, como é evidente, onde o preço por metro quadrado, enfim, por exemplo, aqui no Porto, chega aos 5 mil euros por metro quadrado, não é? Mas isto leva-nos a outra questão. Portanto, em média, as casas são muito mais baratas, as casas que os portugueses compram são muito mais baratas. Portanto, a tal casa dos 170 mil euros, e que se nós pensarmos que é 80% financiada, chegamos lá aos tais 130 euros, 130 mil euros. Portanto, as coisas batem uma com a outra. Mas, como todos nós temos visto, tem havido uma aceleração enorme de preços. Em particular, o INEP faz outro tipo de estatísticas, uma das quais é as estatísticas dos preços da habitação a nível local, onde o preço mediano no primeiro trimestre deste ano já foi 1.454 euros por metro quadrado e subiu 17,2%. Relativamente ao trimestre homólogo do ano passado. Mas aqui há uma coisa curiosa, utilizando o inquérito do INEP, que se chama Índice de Preços na Habitação, que é por casa e que foram de onde resultam estes valores que eu tive a mencionar, a casa média já só subiu 12,9%, o que quer dizer que estamos pela primeira vez em face de um fenómeno de shrinkflation, de reduflação. O que é o primeiro, as pessoas estão a comprar no primeiro trimestre de 2022 casas mais pequenas. Mais pequenas, exato. O que é o primeiro sinal que as coisas não estão tão bem como aparentemente... Apesar de só uma porcentagem pequena serem casas novas, não é? Ou seja... Apesar de só uma porcentagem pequena serem casas novas, portanto... E que é o primeiro sinal de que as pessoas estão a começar a não conseguir, digamos, comprar, ainda as taxas de juros no primeiro trimestre mal tinham subido, que não estão a conseguir, digamos, continuar a acompanhar as subidas de preços das casas, que desde o mínimo dos mínimos no terceiro trimestre de 2013 subiram 98%. Pois. Desde o final de 2012, não é que não foi o mínimo, subiram 94%. Sim. E, portanto, enfim... E esta subida, já agora, passar aqui também ao Henrique, esta subida, nós podemos dizer que, bem, as casas são compradas por portugueses, por residentes não portugueses, não é? E também aquela questão dos vistos gold, também tem-se falado muito sobre isso e que quase que se justifica esta subida dos preços, que o Zé Carlos agora disse, de cerca de 94%, 98% em termos médios, né, desde 2013, 2012. Será que os vistos gold têm mesmo implicações a este nível, ou seja, justificam esta subida? Ora bem, não, claramente que não, mas já responderei com maior detalhe a essa tua questão. Relativamente àquilo que o Zé Carlos estava só recuando um bocadinho a dizer, é evidente também aquilo que a percepção que nós temos do valor das casas, dos imóveis, não é? Dos imóveis, obviamente não corresponde à realidade, porque o preço, não é, pelo qual depois a transação se concretiza é sempre consideravelmente diferente do asking price médio dos há um desconto elevado, não é? Não, neste momento as estimativas para esse gap médio de mercado, claro que isso é um problema que nós temos em Portugal, é a falta de dados. Falta de dados credíveis, dados auditáveis e auditados. Pronto. Mas fala-se em 22% de gap médio de mercado. A minha experiência relativamente ao setor imobiliário é que de facto existe esse agora a dimensão do mesmo, não sei. Eu aí posso ajudar, se depois quiserem.
Porque nós, portanto, numa imobiliária do grupo, portanto, fazíamos um exercício que era comparar estes preços que acabámos de ver com os preços que resultavam do scrapping dos sites das internet, das imobiliárias todas que existem, que estão na internet. E chegámos à conclusão que e portanto medíamos esse valor todos os meses e chegámos à conclusão que ele estaria mais entre 10% a 15%, variava entre 10% a 15%. Não seria tão elevado como os 22%, mas seria superior a 10%. Os dados que eu te estou a dar chegava a 15%. São os dados do CIR, do Sistema de Informação Residencial. Certo. Mas, por exemplo, o confidencial imobiliário tem valores diferentes. Não... Existe um gap de mercado. Haver ali entre os 15% e os 20%. Parte daquilo que tu estavas a referir, no fundo, é uma dissonância cognitiva, quase entre a nossa percepção dos preços e aquilo que na realidade é o preço médio da transação. Mas isso é preocupante, porque a avaliação bancária é feita comparativamente com base nos preços pedidos e não com base nos preços efetivamente transacionados, que os avaliadores não têm acesso com tanta facilidade. Vamos lá ver, a avaliação bancária não é feita nem com base numa coisa, nem com base na outra. É feita com base naquilo que é uma avaliação de um perito avaliador imobiliário, que tem em conta, obviamente, o preço da transação, o preço médio, por quais imóveis são efetivamente vendidos, mas faz uma avaliação concreta relativamente àquele imóvel, em função de critérios que consistem nos coeficientes de homogeneização. Agora também não vou estar aqui a perorar sobre... Sim. Mas há vários métodos até de avaliação, portanto... Sim, são métodos claramente, é um método comparativo. Comparativo, exatamente. Vês os atributos dos imóveis, a localização, as amenidades, se tem estacionamento, se não tem, a área, por aí fora, atribui os coeficientes de homogeneização, depois tens inclusivamente métodos estatísticos, enfim, há muita coisa por aí, mas nem é uma coisa nem é outra. É aquilo que se chama tentar perceber qual é o valor real do ativo. E é como alguém que avalia uma empresa, pronto, só que é um método de avaliação, tem as suas particularidades. Que pode não ser nem como tu sabes, Vítor, não é? Uma coisa é aquilo que as pessoas acham que a Tesla vai valer, outra coisa é o preço pelo qual as ações da Tesla são efetivamente transacionadas no mercado, outra coisa é o valor da avaliação do Vítor Mário Ribeiro. Não é? Há vários valores. Pronto, portanto aqui... Não, está bem, mas temos o valor dos peritos, temos o preço pelo qual a coisa é transacionada e temos aquilo que as pessoas pensam que aquilo vale, não é? As pessoas, ou seja, os detentores das ações ou aqueles que compraram ações e que acham que aquilo vai valer daqui a X tempo tanto e portanto estão à espera que aquilo valorize. Não sei. Sim, e no imobiliário ainda é mais, porque as transações são menores e portanto há menos descoberta de preço. Não é? Aquilo que o Zé Carlos também estava a dizer sobre a shrink inflation, não é? Ou a deflação. Eu também, assim, não tenho dados para isso, mas parece-me muitíssimo razoável que isso esteja a acontecer. Não é? Porque a minha experiência, não no setor imobiliário, mas no setor enquanto consumidor, é que de facto os fabricantes de produtos alimentares estão a usar e a abusar desse tipo de taxa. Mas a usar e a abusar. As pessoas que tenham em atenção, quando estão a comprar neste momento embalagens de gelados, de salmão congelado, etc. Sim. É um abuso autêntico. É um abuso, é verdade. E portanto também não me admirem, ou então em questões de metros quadrados. Agora, se as pessoas têm a percepção disso ou não, em primeiro lugar eu duvido, mas duvido mesmo que o consumidor médio em Portugal, ou o adquirente da habitação própria e permanente em Portugal, quando lhe apresentam a área, não é? Nunca sabe o que é a área bruta privativa, área útil privativa, não faz a mínima ideia disso. E mais, os próprios anúncios são tendenciosos, não é? Muitas vezes falam em área útil privativa, quando de facto se referem à área bruta privativa. Daí que eu aconselho já agora aos nossos ouvintes, não é? E espectadores no YouTube, de faz favor, quando forem comprar uma casa, de levarem um aparelhómetro com um laser que custa meia dúzia de tostões no Leroy Merlin e meçam a área útil efetiva da casa. Pronto, porque isso é relevante. Sim, é verdade. Relativamente aos vistos gold, não é um fator, há vários estudos de economistas sobre isso, relativamente aos fatores que influenciam o preço da habitação em Portugal, e não é um fator relevante. Pode ter contribuído, em alguma medida, em alguns sítios,
para uma inflação do preço do metro quadrado, por exemplo, se considerarmos determinadas zonas do Algarve ou de Lisboa. Boa, né? Sim, sim. Mas não, em termos de Portugal como um todo, não é um fator relevante. Há outros fatores muito mais relevantes relativamente ao preço da habitação. Tenho aqui uma lista, mas desde logo o rendimento real das famílias, né, que está ligado à atividade económica. Claro. A taxa de desemprego, as taxas de juros que são efetivas, não é? A disponibilidade de crédito também por parte das instituições bancárias, que é preciso que haja, sim. especificidades geográficas, E que há uns anos esteve parado, da população, né? etc. Precisamente. Não sei, mas eu, no entanto, queria só mostrar aqui um gráfico, que alguma coisa se passa de facto no mercado, a habitação em Portugal. Vamos ver aqui zona euro versus Portugal, isto é a evolução do índice de preços de habitação da zona euro versus Portugal, e reparem, Portugal aqui é um vermelho mais escuro, claramente está o preço da habitação, o índice, está a subir mais do que na zona euro, portanto, o mercado aqui em Portugal está um bocadinho mais aquecido do que o resto. Estamos um mercado mais volátil, não é? Vindo de trás. Relativamente à questão dos vistos gold, portanto, como tinha dito há bocado, a casa média em Portugal que se vendeu era de 185 mil euros no primeiro trimestre. Portanto, e o INE, através do mesmo índice de preços na habitação, nesta publicação, põe o valor da casa por domicílio fiscal do comprador. O português, enfim, as famílias portuguesas compram casas de 176 mil euros, que representam 94,3% das casas compradas. Os residentes na União Europeia, onde pode ter inclusivamente, portanto, cidadãos portugueses imigrados, compraram 3% das casas e têm um valor médio de 264 mil euros. E os residentes de outras origens, onde certamente estarão os vistos gold, e que, como nós sabemos, teriam de ser superior a 500 mil euros, exato, o valor da casa média é 414 mil euros. Ou seja, nem todos, e representam 2,8% das casas compradas, mas que nem todas são para visto gold, como nós vemos pelo próprio valor que está aqui em causa, não é? Que certamente está distorcido por casas até de valor muito mais elevado e, portanto, há aqui, enfim, digamos que 2% das casas no primeiro trimestre em Portugal foram compradas para vistos gold. Exato. Não é certamente isso que vai influenciar o mercado como um todo, independentemente do facto de em determinadas localizações geográficas poder ter um impacto muito significativo, mas isto é residual no contexto geral, em termos de sim, não pode ser. E é como disse o Henrique, não é? O que interessa, digamos, é o rendimento das famílias, o crédito bancário e as taxas de juros. E taxa de juros. Não há volta a dar, é exatamente. Sim, é isso que vai fazer com que as pessoas possam ou não comprar casa e quais casas podem comprar. E quem está a comprar casas em quantidade, enfim, que são os portugueses e os portugueses imigrados e outros nacionais da Europa, não é? Sim, também, onde também estarão incluídos aqui alguns vistos gold nos 264 mil euros, não é? Nas casas de valor 200, mas que serão certamente residual. Exatamente. Depois há também aqui a questão dos arrendamentos, não é? que se esperava que pudesse ser uma forma de saída, não é? Das pessoas que não consigam comprar casa, mas que está muito pouco desenvolvido, seja por motivos burocráticos, políticos, económicos, não faço ideia. Há aqui uma série de fatores. Não, os motivos são muito simples. Antes de 1974, praticamente ninguém tinha casa própria, porque nem sequer havia crédito de habitação, toda a gente, ou pouco havia, toda a gente alugava. Claro. Depois, uma mistura de controles de rendas que já vinham do Dr. Salazar e alta inflação e a persistência de controles de rendas levaram, digamos, à degradação do parque habitacional e ao facto dos senhorios deixarem de ter confiança para poder, portanto, pôr o seu capital a rentabilizar neste tipo de investimento. E, portanto, o que nós vemos em termos de mercado de arrendamento é o alojamento local, porque toda a gente tem a noção que o turista vai-se embora. E é o arrendamento para estudantes, que toda a gente sabe que o estudante está ali a estudar e depois não vai ficar lá, não vai lá constituir família,
no mesmo quarto, não é? Tivemos as notícias hoje, ou nestes últimos dias, de uma redução de 80% dos quartos para estudantes. Portanto, ou seja, houve aqui, por causa provavelmente das regras de limites Sim, sim. ao aumento das rendas. Não é? A situação é simples a esse nível, pá. Ó, Vitor, eu fui, digamos, também vítima dela. Não, é que os alojamentos locais com a pandemia tiveram, os hostels, essas coisas todas, tiveram todos que encerrar e viraram-se, converteram-se em habitação para estudantes, não é? Quartos para estudantes. Agora que o turismo retomou, é evidente que já não interessa ter lá os estudantes, não é? Portanto, e isso fez com que a oferta fosse de tal modo, por exemplo, em Lisboa, que é um mercado que eu conheço bem, não é, por razões pessoais, o preço dos quartos em Lisboa rondava, antes da pandemia, aos 500 euros, não é? E depois passou para 250, 300 euros. E porquê? Porque as pessoas tinham alojamentos locais em Lisboa e que precisavam... Inundaram o mercado. Inundaram o mercado, pronto. Mas isso é o mercado também, é a lógica do mercado a funcionar. Precisamente. Aquilo que o Zé Carlos está a falar, não é? Quer dizer, que parece que nós não aprendemos com a experiência porque continuam a existir algumas limitações que existiam do tempo, de facto, da lei do congelamento das rendas, que já vinha do Dr. Salazar, da professor Salazar, e outras que, entretanto, estes governos vão digamos, cozinhando, não é? E que impedem o mercado de arrendamento de fluir. Pronto, está cheio de restrições relativamente, por exemplo, aos prazos dos contratos. O arrendatário pode dizer, não, embora o prazo do contrato seja de 2 anos, mas ele vai dizer, o senhorio diz que não quer renovar o contrato, mas ele opõe-se à não renovação e o contrato prolonga-se. Continua. Mas isso são coisas que não passam pela cabeça de ninguém, não é? Com bom senso. E isso faz com que, obviamente, o mercado de arrendamento padeça desses vícios todos e dessas visões utópicas da realidade, não é? Que, como se o mercado de arrendamento fosse uma coisa que funcionasse isoladamente, não é? Do mercado imobiliário em geral. E isso não é verdade. É isso que eu ia dizer. Porque isso influencia também o próprio mercado imobiliário. Como a gente costuma dizer, são vasos comunicantes, não é? Precisamente. E, portanto, quando tu apertas de um lado, obviamente que as pessoas deixam de investir para aquele fim e passam a destinar os imóveis. Aliás, uma das coisas que têm sido ditas por algumas pessoas, economistas, por aí fora, é que o número de habitações produzidas ou construídas é muito menor do que seria necessário para que houvesse, digamos que, cumprimento da procura, não é? Portanto, e isso também se nota ao nível do arrendamento, porque as pessoas hoje em dia têm uma vida muito mais flexível, ou seja, hoje estou aqui, hoje daqui a pouco estou do outro lado, quer dizer, não há aquela ideia de ficar no mesmo sítio durante uma vida inteira. Portanto, este mundo também mudou e as pessoas também mudaram a esse nível. Parece-me que o nosso mercado imobiliário também não se adaptou a isso, ou pelo menos adaptou-se menos do que seria esperado. Há alguns sinais de adaptação que passarão muito por conversão de espaços em estúdios. Pronto, pequenas habitações que têm as comodidades que os jovens consideram ou reputam de essenciais hoje em dia, como os over the tops, não é? As Netflix, essas porcarias todas, com todo o respeito. Exato. As internets, uma pequena kitchenette, porque eles também já não gostam de cozinhar muito, não é? Sim, existe tudo. Eles compram as coisas nos supermercados congeladas e metem no micro-ondas, tem que ter lá no micro-ondas. E até mandam ouvir pelos Ubers desta vida. E o Uber Eats, exatamente. E utilizam aquilo como uma coisa para dormir, confortável e tal, lá para poderem, uma secretariazita para poderem trabalhar ou poderem consultar as suas coisas e tal. Pronto, eu acho que por aí a coisa vai andando. Eu vejo alguns sinais, por exemplo, aqui em Coimbra, onde resido, que há uma aposta nesse tipo de oferta. Pronto, mais uma vez direcionada já não para estudantes, mas para jovens após estudarem, não é? Exatamente. E que claramente não têm rendimentos para comprar uma casa. Ou seja, isto acaba por ser extremamente injusto. Voltamos ao mesmo, do rendimento, não é? Do ponto de vista social, porque eles não têm um jovem que trabalha no McDonald's. E alguns não são assim tão jovens quanto a gente pensa, não é? Pronto. Ou que trabalha num hipermercado.
obviamente que os seus rendimentos, não é, nunca irá conseguir comprar uma casa de 100 mil euros ou 90 mil euros, não é? Sem ajuda, obviamente, dos seus parentes. E, portanto, o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que arrendar um espaço pequeno, com uma renda pequena, de preferência com despesas incluídas, para não ter que se preocupar com essas coisas. Portanto, aquilo é prêt à porter, e vai haver uma fatia muito considerável do seu rendimento disponível, voltando ao rendimento disponível, afeta de facto a habitação. Isso é um bocadinho podemos falar como estamos a proletarizar, não é? A lupa de proletarizar o mercado imobiliário para esses jovens que têm uma O situação. direito à habitação, não é? O tal direito à habitação que está bastante Mas por outro lado, também vejo coisas ridículas, e o Zé Carlos partilhará de certeza desta minha opinião, como por exemplo o regime do arrendamento de longa duração. Isso é ridículo, quer dizer, isso não funciona. Eu desafio a quem nos estiver a ouvir, responsável por a gestão desse célebre arrendamento de longa duração, que diga quantos arrendamentos de longa duração é que houve em Portugal. É que houve em Portugal. Desde que o regime foi instaurado, desde que ela foi aprovada. Quantos? O que é que isso representa? Não é? Quem é que no seu bom juízo, não é, proprietário de uma habitação vai fazer um contrato de arrendamento de longa duração? Ninguém. Não é? Pelo menos naquelas condições. Bastante difícil, sim. Bem, nós já estamos a dar algumas más notícias, mas eu julgo que o Zé Carlos teria uma outra má notícia, agora sim, não é? Também queríamos falar um pouco sobre a inflação e sobre a forma como ela é calculada, mas se calhar vamos deixar isto para outro dia. Mas passamos agora então à tal má notícia, e que tem muito a ver com o valor dos imóveis e da capacidade de financiamento, não é? Mas já agora, relativamente à inflação, é relativamente simples, não é? Em Portugal, portanto, o custo da habitação, segundo, enfim, o que eu vi, apenas representa 4% do índice de preço no consumidor. Na Europa anda à volta de 7, 8, nos Estados Unidos chega quase aos 30, não é? Ou seja, a inflação que há nos custos da habitação não está refletida no índice de preços dos consumidores na Os Europa. 8,9 que hoje foi anunciado. Não está, e por isso é que eles dizem que isto é só um problema de custo dos produtos energéticos e pouco mais, e vai ficar tudo resolvido. Não é verdade, ou seja, a inflação é muito não é maior. verdade. Sim. A inflação é mais persistente, pelo menos. Precisamente, pronto, isso mesmo. A notícia é menos boa em contraposição com a forma responsável, ponderada e bem pensada com que os portugueses assumem responsabilidades relativamente portanto, ao seu crédito de habitação. A nota que eu deixei na minha intervenção inicial tem a ver com o facto de que, de futuro, em face das regras que são, digamos, que os bancos têm de respeitar, que foram impostas pelo Banco de Portugal para analisarem crédito de habitação, com a subida de taxas de juros que já houve, neste momento é possível dizer, portanto, as taxas de juros subiram de menos 0,5% para 2%, subiram pelo menos a Euribor de 12 meses, que está neste valor hoje, e as outras, sobretudo os 6 meses, 3 meses já não se faz crédito à habitação a 3 meses, ainda há algumas, mas já não se faz. E, portanto, a de 6 meses também irá lá chegar, e, portanto, o que é possível dizer é que, com base numa Euribor a 12 meses, ou 6 meses, a 2%, que representa uma subida de 2,5% relativamente, portanto, ao final do ano passado, e aos processos de novo crédito à habitação que foram analisados em janeiro, portanto, como as Euribors médias vão chegar, pelo menos 12 meses, a 2% durante o mês de setembro, não é? Já estão a 2%, no final do mês estarão a 2%. Nós o que vamos ter é que os novos processos de crédito à habitação durante o mês de outubro vão ser avaliados a 2%. E isso, relativamente ao mês de janeiro, implica uma redução de 28,5% no valor do endividamento máximo que, enfim, os proponentes ou as famílias poderiam, portanto, esperar obter no mês de janeiro. Dito de uma maneira mais simples, se eu tinha uma capacidade de endividamento de 200 mil euros em janeiro, em outubro eu vou ter uma capacidade de endividamento de 143 mil euros.
É evidente que ninguém vai ao banco e diz assim, eu quero endividar-me até à última das últimas. E o banco diz, olha, então você pode ir até aos 200 mil euros. E depois eu volto lá em outubro e só posso chegar aos 143. O que acontece, regra geral, acontece um processo deste género. Olha, eu quero comprar aquela casa, estou a precisar de 170 mil, diga-me se o meu crédito é aprovado. E vem a boa notícia de que o crédito é aprovado pelos 170 mil e eu nunca chego a conhecer que a minha capacidade de endividamento máximo são os 200 mil. Mas vou ter uma surpresa muito negativa quando, depois de me terem dito em janeiro, que eu poder, ou em abril, ou no mês que Sim, fosse, não é? exato. Recente, Recente, sim. que me aprovavam 170 mil euros, agora de repente, meu caro amigo, agora só, neste caso, só podemos chegar aos 143 mil. Mas como é que isso aconteceu? Isso aconteceu por simples facto de que há um conjunto de regras mecânicas impostas, enfim, enfim, pelos avisos e as instruções do Banco de Portugal, e que têm essa consequência prática. E isto, por exemplo, eu tenho acompanhado esta temática através dos bancos que expõem nos seus simuladores as regras de negócio e que mostram qual é o valor que uma pessoa pode esperar. E num banco em particular, basta dizer, não é? Portanto, que para eu obter o mesmo crédito que conseguiria obter em janeiro, precisarei em outubro de ganhar mais 39,8% do que ganhava, ter um rendimento que é 40% superior àquele que necessitava em janeiro para obter, para aprovar o mesmo crédito, que se Ora, traduz numa redução dos tais 28,5%. E as notícias são que quando chegarmos, portanto, a Euribor 2,5%, portanto, o rendimento teria de ter aumentado 48% para obter o mesmo crédito que obtinha em janeiro e a redução, ou visto de forma simétrica, a redução no valor máximo do endividamento que eu poderia esperar será de 32,5%. ou seja, temos aqui uma possibilidade curto, médio prazo de estabilização dos preços dos imóveis ou redução dos mesmos para acompanhar esta tendência, porque não Nós temos estamos à aqui espera de uma subida de 40% dos ordenados, né, dos Nós rendimentos. temos aqui uma situação em que os vendedores e os compradores vão ficar uns a olhar para os outros no impasse, não é? Porque todos nós temos a percepção nos últimos anos que o preço das casas subiu muito mais que os salários e as taxas de juros foram descendo e os spreads aplicados pelos bancos também foram descendo, que foi, de certa maneira, acomodando tudo isto. Agora os spreads deixaram de descer, as taxas de juros começaram a subir e, de repente, vamos ter este problema. Poderá acontecer também aqui um fenómeno de redução maior nos spreads, não é? Porque quando as subidas das taxas de juros acontecerem, há aqui mais margem, provavelmente, para os bancos serem mais competitivos a esse nível, não é? Não, o spread é 1,2, as taxas A de taxa juros já média, sim, subiram sim. 2,5, não é? Portanto, o spread não pode ir para zero, não é? Não, claro, Eu falo por mim que tenho um spread de 0,3. exatamente, há 13 anos ou 10 anos Sim, aconteceu isso. mais ou menos dessa altura. Precisamente, aconteceu isso de uma grande Mas não concorrência tenho e competição expectativa entre os bancos. nenhuma que voltemos a semelhantes valores, que são uma loucura completa, onde os bancos não ganhavam certamente dinheiro no crédito à habitação. Sim, ganhavam no restante, né? Sim, temos E aqui, achavam achavam eles, eles, depois veio sim. saber que não. Sim, até porque há aqui muito mais controle neste momento, né, que mesmo a nível europeu e do Banco Central Europeu, até precisamente para fazer aqueles testes de stress em termos de dívida, em termos de capacidade também de aguentar com o incumprimento. Portanto, temos aqui um cenário, aí está, a tal má notícia que começamos, que poderá significar menor capacidade, ou seja, as pessoas terão que usar mais capital próprio para poder comprar o mesmo tipo de casa, ou o mesmo imóvel que estavam a querer comprar, não tendo essa capacidade ou esse capital próprio, terão que reduzir ou terão que diminuir as expectativas em relação à casa que queriam fazer ou comprar. Portanto, isto é fundamental, as pessoas terem essa noção. Não sei se querem deixar mais algum comentário em relação a esta situação. Henrique, tens aqui algum comentário a fazer para finalizar? Eu acho que bom, aquilo que o Zé Carlos estava a dizer é mais do que evidente, não é? Por exemplo, aqui tens aqui uma simulação que eu fiz com uma prestação máxima de 400 euros por mês, portanto, para um empréstimo a 30 anos,
temos aqui uma taxa, aquilo que era a taxa de juros anual nominal, não é? Portanto, Sim. soma da Euribor com o spread. Nesse caso estava em Agora, 0,66. aquilo que se verificará em meados de 2023, o Será banco 3,1. financiará no máximo, em função daquilo que é o DSTI, portanto é o Debt Service to Income, uma prestação de 400 euros. Isto significa que, fazendo as contas, que é os fatores de atualização, o valor máximo da casa inicial era 162.951, passa a 117.092. Temos aqui uma diminuição de 45.860 euros no valor da casa que é possível comprar. Os tais 40%, não é? Mais ou menos. Mais ou menos, agora é mais coisa, menos coisa. É muito significativo. Depois, há aqui outro problema que eu gostava de focar, dar mais chega, que é este aumento do preço das casas em Portugal também teve muito a ver com o facto das taxas de juros estarem muito baixas, porque Claro. muita gente chegou à conclusão que não queria ter o dinheiro em depósitos. Precisamente. E portanto foi comprar casa na expectativa de arrendar a estudantes, arrendar alojamento local, ou etc. Não é? Pronto. E agora o que vai verificar, não é duas coisas: que o mercado não tem uma elasticidade infinita, não é? E a segunda é que o preço dos imóveis vai começar a descer. Isso significa que a riqueza detida por esses investidores, e não só pelos investidores, mas pelas pessoas que compraram casa para o fim de habitar nela, na mesma, vai diminuir consideravelmente. Esse efeito de riqueza, não é? Normalmente tende a deprimir também um bocado os padrões de consumo das pessoas. Sim. Já agora, uma pequena piada face àquilo que o Zé Carlos disse. Eu tento sempre conciliar factos aparentemente contraditórios, mas este eu não consigo conciliar. É que o bom senso do povo português na gestão da sua tesouraria, não é? Das suas finanças, infelizmente não se aplica depois ao bom senso do povo português ao escolher os seus governantes. Não é? É uma pena que haja aqui uma certa dualidade de bom senso. Também há muitos que não votam, não é? Bom senso e mau senso. Pronto. Exato, fica aqui a nota. Sim, mas em relação, estavas a falar em relação aos imóveis, aos investimentos, de facto houve muita gente que, aproveitando a dificuldade ou a ausência de taxa de juro em termos de poupança, não é? Em termos de aplicações, optou por comprar um ou dois imóveis, e isso de facto notou-se, e provavelmente agora já não se vai notar. Vítor, e com dívida. E com dívida, E com dívida, porque eram dívida. pessoas que tinham 40, 50, 60, 70 mil euros no banco. Precisamente. E foram comprar casas de 100, 120, 130 mil. Recorreram a isso, sim. Agora, há aqui um fator interessante. Eu, de qualquer maneira, vou-se confrontar com duas coisas. Por um lado, o aumento da prestação desse empréstimo. Sim, e a redução do imóvel, né? Do valor. Ou não arrendamento do imóvel, ou não obtenção de rendimento desse imóvel. E depois aquilo que o Zé Carlos estava a dizer, que haverá um excesso de oferta, porque entretanto o mercado foi a reboque, o mercado da construção de imóveis foi um bocado a reboque desta onda, desta euforia. Então, está a aumentar, e vê-se isso. Né? Sim, o estoque de habitação nova vai aumentar. Ao aumentar o estoque, aumentar a oferta, isso ainda vai fazer com que o preço dos imóveis se deprima mais. Mas era precisamente isso, digamos, duas notas que eu queria fazer. A primeira, não é fácil o preço nominal da habitação baixar. Sim. Portanto, só quando as taxas de juro nominais são altas é que o preço nominal das casas desce, porque há vendas forçadas. Não havendo vendas forçadas, o que costuma acontecer é que o preço real das casas diminui por força das casas permanecerem ao mesmo preço durante muito tempo e não compensarem da inflação, ao contrário do que aconteceu até agora. E depois, portanto, sublinhando uma coisa que o Henrique disse, de facto, o problema do mercado habitacional, e até pelo que nós vimos relativamente à diferença entre os preços das novas e das usadas, e digamos, quais é que tinham mais facilidade e quais é que estavam de saída de escoamento e quais é que estavam mais adaptadas ao poder de compra dos portugueses, que nós vamos ver é que de facto vai haver, se houver algum excesso de oferta dentro do mercado de habitação, será de nova construção a preços caros, e sobretudo porque foi aí onde, digamos, portanto, os empreendedores imobiliários estão a preparar mais oferta, porque eu confronto-me com isso todos os dias, que vejo muitas coisas em construção que não vi durante muitos anos. Sim, é verdade.
Sim. E depois há outra coisa também, só para finalizar, que é importante que as pessoas não veem o preço do imóvel todos os dias, nem todos os meses, nem todos os trimestres, não é? Ou seja, é um investimento real, físico, como muita gente diz, e não vão consultar o preço do imóvel, portanto não sabem se ele está de facto ao mesmo preço, ou se valorizou, ou não. Portanto, enquanto que, por exemplo, nos investimentos financeiros sabemos que isso acontece, as pessoas veem o extrato quando chega a casa, pelo menos isso aí, né? Veem e veem que os investimentos estão a render menos ou estão menos valiosos do que estavam. Portanto, e aí há uma tendência para as pessoas acelerarem a compra e a venda, enquanto nos imóveis não, é visto como um ativo de longo prazo e as pessoas dizem muitas vezes, eu não vendo com perda ou algo assim do género, né? Criam aí alguns enviesamentos que adulteram também o próprio mercado, né? O Portanto, próprio funcionamento do o mercado. próprio mercado. Portanto, não é muito fácil de ter essa percepção, por isso eu concordo até se calhar que sim, que o preço do imóvel em termos nominais não poderá não cair assim facilmente, mas sim, em termos reais, claro, se a inflação for persistente. Bem, mas era como eu dizia, os compradores e os vendedores vão ficar uns a olhar para os outros. Vai haver ali uma necessidade de ajustar. Nos imóveis preços mais elevados, provavelmente como estavas a dizer. Sim. Então vai ter que ainda por cima estão na mão de promotores imobiliários, enfim, veremos como é que a coisa... Mas isso pronto, só eles e os respectivos bancos é que nos poderão elucidar de qual é o ponto da situação. Exatamente. Bem, espero que tenham ficado com umas boas luzes sobre crédito de habitação, imóveis e inflação. Até à próxima. Carlos e Henrique, obrigado. Boa noite.